Agora nós temos o prazer de receber aqui a doutora Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela oportunidade, Roberto. É um enorme prazer estar aqui com os seus ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora, ela é candidata a deputada federal pelo PRTB. E do lado dela está a nossa querida Cris Novak. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Roberto. Boa noite, doutora Eliana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. A Cris é candidata a deputada estadual, é isso? Isso. Qual partido? PRTB. Então já estão fazendo uma dobradinha. Aliás, eu vou pedir pro Molina vir aqui, né? Pra gente fazer alguns closes aqui, que é extremamente importante. Como eu sempre falo aqui, Guarulhos tem condições de eleger 10 deputados estaduais. Aliás, a região da Cris, eu estava bem lembrando, só a região dela daria para eleger uns 2 deputados estaduais e uns 2 federais, não, Cris? Sim, nós somos o maior cartório eleitoral de Guarulhos. Nossa, gigantesco lá. Sim, e muitos candidatos, né, fazem as suas campanhas nos Pimentas mesmo. Pimentas é uma cidade, eu costumo dizer que Pimentas é uma cidade à parte, assim, sabe? E com os problemas... Com os problemas particulares. Temos os problemas particulares de saúde, de educação. Somos um bairro bem carente e na época de campanha eleitoral é o mais visitado. É verdade. Grande problema, né? E em toda a cidade a gente está vendo que o número ainda de candidatas não é tão grande, né, doutora? Não, O número de homens ainda é maior. Não, sempre porque nós temos uma cultura ainda machista, né? A presença da mulher na política, em especial aqui no Brasil, na América Latina, ela não é intensa. Né, a mulher ela começa a votar do Brasil a partir de 1932, né, e ao longo de toda essa trajetória nós tivemos várias líderes, né, que instigaram a atuação política, mas mesmo hoje a gente precisa de uma certa força, políticas públicas, precisa de muito incentivo para que a mulher participe efetivamente da política. Nós temos mulheres brilhantes na política, né? Mas talvez a participação feminina ela tivesse que ser mais incentivada, porque aí, como eu discuto sempre com a Cris, nós temos um problema sério porque a mulher ela é um ser político, mas ela acaba dividindo com a família, com a atividade profissional, com seus afazeres, e isso acaba dificultando um pouco. Mas a mulher ela é muito importante para a construção da nossa nação. Celso Pinheiro, eu acho que ele está junto na campanha, porque ele sabe até o nome e o número, é candidato a deputado federal. Eliana Galvão e deputada estadual Cris Novak. A Rádio Pimentas em Guarulhos, eleição eleitoral, muito bem. Já está com a time lá. A Rádio Pimentas nos representa lá no nosso bairro, é uma rádio forte, está apoiando a minha campanha, a campanha da doutora Eliana, e o Celso é um grande amigo. Já estivemos em outros projetos, né? Nós tivemos um evento lá nos Pimentas, que chama Pimentas Cultural Fest, que foi um evento focado nos jovens e no social, e tivemos 2 dias de apresentações lá de bandas, todas bandas de Guarulhos, e 80% eram bandas dos Pimentas. Tá vendo como cidades são cidades, cada bairro é uma cidade diferente, com um potencial incrível. Por que seria interessante, doutora, um número maior de mulheres nas assembleias? E também no Congresso. No Congresso. Por que a participação feminina é tão importante? Eu falo que a mulher, ela tem um outro olhar social, um outro olhar com relação à economia, um outro olhar com relação à educação, né? É tão importante a atuação feminina quanto a masculina. A que nós não pregamos, né, Cris? Sim. Há o machismo, o feminismo, um lutando contra o outro. Nós entendemos que é necessário a união de olhares, a união de pensamento, a união de interpretação, porque a interpretação feminina é diferente da interpretação masculina. Além do que, a mulher ela sabe das agruras e das dificuldades da manutenção do lar, da casa.
as dificuldades de criar os filhos, né? A dificuldade de que a mulher muitas vezes é ela que acaba recebendo o cuidado com a terceira idade, com os pais, com os tios, com aqueles que estão numa situação de desvantagem, uma situação mais fragilizada, né? Então, a atuação da mulher na política é essencial porque, além dela ter a determinação, a formação intelectual, ela tem um outro olhar. E esse outro olhar, ele vai construir a nação, né? A mulher, ela é sensível, a mulher, ela tem uma visão humanizada, não que o homem não tenha, né? Mas é uma visão humanizada da sociedade, né? Então é importantíssimo que ela atue, que ela tenha as suas bandeiras, porque nós mulheres sabemos das nossas dificuldades. E a representação feminina, quer a Cris na Assembleia ou eu no Congresso Nacional, as nossas pautas terão visão feminina, né? Que é diferente. E a gente está no século XXI. Hoje a gente tem que ter uma representatividade igualitária de homens e mulheres, porque homens e mulheres constroem uma nação. Ô Cris, me fala um pouquinho das suas intenções, caso você chegue à Assembleia. Roberto, eu penso muito em trabalhar na área da educação, na saúde. Eu acho que não só Guarulhos, mas todos os municípios da cidade de São Paulo têm que ter hospital especializado para mulheres, para o cuidado especial com as mulheres. Eu luto por uma educação básica, pública, de qualidade, tá? Eu luto por um ensino médio com capacitação profissional para os nossos jovens, porque os nossos jovens é o futuro do nosso Brasil. Eu acho que a educação é base para tudo, para tudo. E nos governos anteriores, a gente ficou muito defasado na base da educação e também na parte da capacitação profissional para os jovens. Pensa igual, doutora? Eu penso, tanto é que eu e a Cris, a gente conversa, acabamos fazendo uma grande amizade. Nós temos uma visão muito próxima, né, e com as mesmas verdades. A educação básica, o ensino fundamental é essencial para o futuro do nosso país. Concordo. Nós temos aí, né, Cris, que a gente tem discutido bastante, nós temos uma geração perdida. Por quê? O ensino fundamental, o ensino público fundamental, ele foi abandonado. Um desprestígio com os nossos professores, um desrespeito com a formação das nossas crianças, e a gente sabe que a criança, ela é o futuro. Não adianta a gente falar em economia, saúde, não adianta se falar em segurança se as nossas crianças não estiverem preparadas para essa visão de futuro. Eu acredito que o grande segredo do desenvolvimento da nação é o ensino fundamental básico. Como é que uma pessoa vai chegar no ensino superior se ela não sabe fazer uma interpretação de texto, se ela não sabe fazer as operações básicas matemáticas, se ela não tem um senso crítico, se ela não aprendeu a noção de civismo e de respeito, porque a educação básica, junto com a família, tá? Que nós teremos proteção e formação das nossas crianças. Manuel Fernandes Lopes, boa noite, a nossa futura deputada federal, doutora Eliana Galvão. Muito bem, hein? Bairro dos Malvinas aqui, nos acompanhando. O Celso está agradecendo a Cris e a doutora Eliana aqui pelas palavras. Miguel Gomes, obrigado, Miguel, me elogiando, sempre é bom aqui. Não são dos maiores, não, estou na média aí, estamos na luta aí. Eu acredito que eu penso igual, eu acho que o professor primário, o inicial, ele devia ter primeiro pós-doutorado, né? Tinha que ser formado, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, para depois começar a cuidar das crianças, porque é dali que vai nascer o advogado, o jornalista, o médico, tudo, sabe? Educação é tudo, eu sempre falo. Eu tive entrevistando alguns japoneses, Nikkeis, na verdade, e eles falam que o maior patrimônio que o Japão tem, e é verdade, é o próprio povo. Eles não têm água em grande quantidade, não têm espaço para
para plantações, eles têm o quê? A cabeça dele, o próprio povo. E é isso que eu concordo plenamente com elas. Lembrando mais uma vez, Guarulhos todo pode eleger sim 10 deputados estaduais sem problema, 5, 6 federais. E se você bota em alguém de fora, você está jogando dinheiro fora. Então, preferencialmente, vote em gente de Guarulhos, certo, doutora? É claro, a gente, o que o eleitor ele precisa, os seus ouvintes precisam perceber, é que se você tem representantes da sua região, um que fica mais fácil você conhecer a história, né? Conhecer a história dessa pessoa, a atuação dela dentro da comunidade. Então você vai ter certeza se aquela pessoa trabalha ou não em prol da comunidade, em prol da sociedade. Aquele que for eleito, ele vai ter consciência, ele vai conhecer os problemas regionais, né? Então ele vai conhecer a balança comercial da região de Guarulhos, ele vai conhecer o sistema industrial, o sistema de comércio, a prestação de serviços, as necessidades, o desenvolvimento econômico, a arrecadação tributária. Ele vai ter um contato direto com o governo municipal. Ele vai ter um contato direto com o governo estadual, quer ele seja federal ou estadual, e ele vai conhecer a realidade da sua gente. Um forasteiro, nós tivemos nas eleições passadas, pessoas de fora, não aqui da região, que receberam uma enormidade de votos e nunca pisaram em Guarulhos. Né? E isso não é legal. Né? A pessoa conhece Guarulhos por causa do aeroporto internacional, vem até o aeroporto internacional, entra e sai. Né? Guarulhos, ele é um dos municípios que eu tenho falado aqui com o Roberto, a gente tem discutido bastante, um dos municípios mais ricos do Brasil e da América Latina. Ele tem uma PIB, posição estratégica. Não, uma posição estratégica que vem desde a época do Império. Sim. Tá? Então, quem gosta da história sabe que Guarulhos ele tem uma posição estratégica para todas as regiões do Brasil. Né, saídas e entradas e vias de acesso. Nós temos uma balança comercial reconhecida internacionalmente, que a balança comercial é importação e exportação, né? É muito grande, é um número grande, muito maior que muitos estados. Nós temos o maior centro de comércio e prestação de serviços do estado de São Paulo e do Brasil. Como eu já tenho falado, distribuição logística, aeroporto internacional. Então, você, eleitor, você tem uma obrigação, uma responsabilidade enorme no dia 2 de outubro. Enorme, né? E você não se esqueça que dependendo daquilo que você colocar no seu voto, a sua região vai sofrer ou não. Você precisa conhecer representantes que tenham preparo, que tenham voz de comando, que saibam negociar, que tenham o poder da dialética. O que é isso? Dialogar, tá? Por quê? São questões de ordem estadual e de ordem nacional. E se nós não tivermos candidatos preparados, não adianta ele ir lá fazer número e ser considerado do baixo clero. Nós precisamos de representantes que tenham posição, sejam fortes e que lutem pela nossa região. É pura verdade aqui, viu? E precisamos muito. Por que eu deveria votar em Cris Novak? Roberto, eu vivo as dificuldades da cidade de Guarulhos. Eu não nasci em Guarulhos, eu nasci na zona norte de São Paulo, mas eu fui criada no bairro do Tabuão. A minha avó morava lá, a minha tia morava em Cumbica, então eu conheço os problemas dessa cidade. Eu me casei há 26 anos, eu moro no bairro dos Pimentas há 26 anos e eu sei de cada problema que acontece na cidade de Guarulhos, seja na área social, seja na área da saúde, seja na área da segurança, a falta de segurança que nós temos na nossa cidade e no nosso bairro muito mais, porque é um bairro periférico, você sabe que as dificuldades são muito maiores. E eu tô aqui de coração aberto, eu quero lutar por mim, pela minha família, pela família guarulhense, e eu acho que Guarulhos tem sim o potencial de levar pessoas daqui para serem representadas, porque é muito fácil vir de fora e ganhar o nosso voto. E daqui 4 anos voltar novamente. Então, assim,
eu tô ali, você vai ter onde cobrar, você vai ter onde pedir ajuda, você vai ter aonde dar ideias e participar do meu mandato. Muito bem. Estamos acabando nosso tempo, doutora. Acredita nisso? Eu Muito acredito, rápido, né? Quando a gente Eu acredito plenamente, né? Eu espero que você, eleitor, que você, no dia 2 de outubro, você pense na importância do seu voto e na sua responsabilidade. Eu entendo que tanto eu quanto a Cris, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e a Cris na Assembleia Legislativa, nós temos a mais absoluta condição, força, determinação e objetivos para representar a nossa região, o povo guarulhense do Alto Tietê. Então, nos dê um voto de confiança. Estamos juntas aqui querendo construir uma nova realidade, uma política do século XXI. Então, estejam com a gente, nos acompanhem, nos questionem. Nós somos de Guarulhos, moramos em Guarulhos, trabalhamos em Guarulhos, criamos nossos filhos em Guarulhos. Não precisa de GPS para andar pela cidade. Não preciso de GPS, conheço os 4 cantos, tanto eu quanto a Cris, né? Então, nós pedimos, né, o seu voto de confiança e nos ajude a conquistar mais um voto. Se você nos ajudar, com certeza nós iremos representá-los e vocês poderão nos cobrar. Agradecer também a uma telespectadora que está nos assistindo lá da sala da casa dela. Sumiu agora a imagem aqui, mas já está na tela, não está, produção? Está na tela aí. A nossa querida Giovana está nos acompanhando aí. Tá certo. Obrigado, Giovana. Obrigado, doutora Eliana. Muito obrigada, Roberto, por essa oportunidade e esse momento ímpar de conversar não só com você, como com os seus ouvintes. Muito obrigada a todos. Cris Novaes, ela é amiga da Joana. Olha como esse mundo é pequeno. Ela é amiga da Joana. Criadas juntas. E a Joana é amiga das duas. Olha só que coisa. Esse mundo é muito pequeno. A união das mulheres fortes, que a Joana é uma mulher bem forte.